Passando agora para algumas frases, para a gente poder, algumas frases bem parecidas e a gente fazer essa distinção na prática do que realmente é complemento, do que realmente é adjunto. Aí eu tenho essa primeira frase aqui, ó. Eu careço de atenção. Esperem aí, amores. Às vezes dá Blade. Toda vez que eu começo a usar o PowerPoint, ele sempre dá um Blade. Esperem aí, só um instantinho. Vou tentar tratá-lo com carinho, mas ele quer me contrariar. Ah, apareceu. Aí tem a segunda frase, reclamação ao professor. Aí tem reclamação do professor. Eu tenho carência de atenção. Repare que são frases bem parecidas. Reclamação ao professor. Será que reclamação ao professor quer dizer a mesma coisa que a reclamação do professor? Então, a gente vai ficar ligadinho aqui, amores, em todos os termos preposicionados que tem aí, tá? Ao professor, do professor, de atenção, de atenção. E a última, a mesa de centro quebrou. Então, o complemento nominal, ele confunde-se com o adjunto adnominal quando esses termos que são preposicionados, eles se referirem a um substantivo abstrato. Aí, se eles se referirem a um substantivo abstrato, eu tenho que ficar ligadíssimo, se esse termo preposicionado, ele vai ser agente da ação ou paciente da ação. Ou seja, se ele vai sofrer ação ou ele vai praticar ação, certo? Então, vamos lá. Reclamação ao professor. Reclamação. Deixa eu botar logo as informações todas preenchidas aqui, que eu não consegui fazer na sequência, que como eu informei antes, estou levando uma surra do PowerPoint. 10-0 para ele. Ah, saiu. Ah, tudo de novo, tudo de novo. Então, olha só, amores. Reclamação é um substantivo abstrato. E por que ele é um substantivo abstrato? Porque ele é ação de reclamar, certo? Então, esse é o professor, eu coloquei aqui como complemento nominal. Eu coloquei porque né? É um complemento nominal. Por que é um complemento nominal? Esse é o professor. Se eu falar assim, gente, a reclamação. Reclamação a quem? Reclamação de quem? Então, se eu falo reclamação ao professor, esse ao professor está completando o sentido do substantivo abstrato reclamação, certo? Então, quando se refere, a palavrinha preposicionada se refere ao substantivo abstrato, eu fico, caramba, é adjunto ou é complemento? Adjunto ou complemento? Aí eu vou ver se esse termo ao professor, se ele está agindo ou se ele está recebendo ação. Gente, reclamação ao professor. E aí? O professor que está reclamando ou reclamaram algo ao professor, para o professor? Então, reclamação ao professor, o professor não está agindo em nada, gente. Mesma coisa que alguém vem, vamos lá, vamos supor que a Maria Clara vem aqui. Professora, olha, aconteceu isso, isso e isso. Ela está reclamando a mim. Ela está fazendo uma reclamação. Então, eu não estou agindo, eu estou recebendo essa ação, né? Essa ação da reclamação. A Maria Clara, exemplo fictício, tá, gente? A Maria Clara está fazendo reclamação a mim, então não estou agindo. Então, se eu não estou agindo, se esse ao professor não está agindo, esse ao professor é complemento nominal. Agora, reclamação do professor. Reclamação de novo, repetindo, quantas vezes forem necessárias. Reclamação é um substantivo abstrato. Se eu falo reclamação, não tem sentido completo, então é um substantivo abstrato que precisa de um pedaço. Agora, reclamação do professor e reclamação ao professor. Esse do professor agora, o professor que está reclamando de algo ou alguém está reclamando alguma coisa a ele? Então, o professor que está reclamando. Então, ele que está fazendo a ação de reclamar. Então, por isso que esse do professor não é complemento nominal. Ele é adjunto adnominal, porque o professor está agindo. Então, repare,
complemento nominal e adjunto. Se esse termo preposicionado recebe ação, é paciente da ação, complemento. Se ele é o sujeito, ele é agente, sujeito no sentido de ser praticante da ação, tá? De ele fazer a ação, ele vai ser adjunto. Agora, olha essa terceira frase. Eu careço de atenção. Careço é o verbo. Nas duas frases anteriores não havia verbo, tá? Eu careço de atenção. Qual é o verbo? Carecer. Ué, professora, carecer é verbo? Sim. Eu careço, tu careces, ele carece, nós carecemos, vós careceis. Então, carecer, gente, é sinônimo de reclamar. É uma palavra diferente para reclamar, né? Lembra, eu, enquanto falante de língua portuguesa, eu tenho que usar a língua a meu favor. Se eu conheço várias palavras, eu as utilizo. Então, carecer. Aqui, quem é que carece de atenção? Eu, que é o sujeito simples dessa oração. Se eu falo, gente, eu careço, eu preciso. De quê? De quem? Então, esse de aí é preposição. Então, eu já sei que o verbo carecer é transitivo porque ele pede, ele transita, ele pede um pedaço, ele quer passar. Se eu falo eu careço, de quê? De quem? Tá faltando um pedaço. Ele é indireto porque esse pedaço vem vem com preposição, tá? De que eu careço? De atenção. E por que de atenção é objeto indireto? Eu botei indireto, né, gente? Mas é indireto. Por que atenção é objeto indireto? Porque de atenção está completando o verbo carecer. Completa o sentido do verbo. Olha a outra frase que é bem parecida. Eu tenho carência de atenção. Repare que nesta frase, agora, não tem mais o careço, tá? Tem carência, mas não tem o careço, tá? Então, tenho é o verbo. Quem é que tem carência de atenção? Eu, que continua sendo um sujeito simples, tá? Agora, o verbo é tenho. Se eu falo assim, oitavo ano eu tenho o que, professora? Certo? Eu tenho, nesta frase eu tenho carência, certo? Então, carência é um substantivo abstrato que está completando o que eu tenho. Agora, se eu paro aí também, não dá para eu parar no tenho, porque quem tem alguma coisa. Aí, se alguma coisa não tem preposição, então, se completa verbo VTD, só pode ser o quê? OD. Então, carência é um substantivo abstrato que tem a função sintática de objeto direto, tá? Agora, se eu falo eu tenho, não tem sentido completo. Se eu falo eu tenho carência, gente, eu tenho carência. Poxa, carência de quê? De comida? De água? De dinheiro? De amor? De carinho? De saúde? Então, carência não é verbo. Nesse sentido aqui, careço é verbo, mas carência não. Eu carência, tu carência, nós carençamos, não rola. Não é verbo, tá? Então, carência é um substantivo abstrato que também precisa transitar. Carência também precisa de um complemento, porque quem tem carência de algo, de alguém. Então, de atenção está completando carência. Repare que agora esse de atenção não está completando mais verbo. O que está completando o verbo nesta frase é o substantivo abstrato carência. Então, de atenção está completando o substantivo carência. Se está completando o substantivo carência no sentido de ser passivo, gente, a atenção que está praticando a ação ou ela que está sofrendo a ação? Então, ela está sofrendo ação, porque ela que está recebendo essa carência, certo? Então, a atenção não está praticando nada, ela está recebendo. Então, se ela está recebendo a ação, ela é complemento nominal, certo? Então, de novo, para ficar bem claro, tá? Eu tenho carência de atenção. Se eu falo eu tenho, não tem sentido completo. Então, tem o quê? Carência. Carência está completando o verbo transitivo direto, tá? Então, carência tem a função de objeto direto. E de que eu tenho carência? De atenção. De atenção está completando agora o substantivo abstrato carência, certo? Que funciona como complemento do verbo, sendo objeto direto. Então, de
atenção é complemento nominal. Por que que é complemento e não adjunto? Porque de atenção está sofrendo a ação dessa carência, tá? Agora, na última frase, eu tenho outro termo preposicionado, ou seja, outro termo que vem a preposição antes. A mesa de centro quebrou. Eu já vi aí que eu tenho um verbo, quebrou, é intransitivo, não precisa de complemento, certo? Qual o termo preposicionado que eu tenho nessa frase? De centro. Já vi que a mesa de centro quebrou. Já vi que a mesa de centro é o sujeito, certo? O que que quebrou? A mesa de centro. Gente, mas eu não poderia falar a mesa quebrou? Poderia. Vocês entenderiam a mesa. Só que se eu falo só a mesa quebrou, eu posso. Claro que eu posso. Só que eu não estaria especificando que tipo de mesa é essa. E nesta frase eu tenho a necessidade de especificar, de dizer, né, que tipo de mesa. Poderia ser a mesa de vidro, a mesa da sala, a mesa da escola, a mesa do professor, certo? Então, essa mesa aí eu tenho necessidade de especificar. E por que que eu estou classificando esse de centro como adjunto adnominal? Sabe por quê, gente? Porque mesa é um estado? É uma ação? É um sentimento? Não, mesa é um substantivo concreto. Então, de centro é uma adjunta adnominal porque está completando o substantivo completo mesmo. Está especificando, nem completando, tá? Desculpa. Está especificando, tá? Um substantivo concreto. E são completo, substantivo concreto, adjunto adnominal. Tudo bem, gente? Revejam a aula, façam as atividades. Depois, com certeza, a gente vai arrumar um canal para a gente poder corrigir as atividades, fazer isso. Gente, lembrem-se, quarentena é para ficar em casa e é para estudar. Não estamos de férias, ok? Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima.